O Grupo de Estudos sobre Política Tributária, GEPT, fundado por jovens especialistas na área tributária, foi criado com o propósito de analisar esse tema sob um novo olhar, de modo a estimular o diálogo construtivo entre a multiplicidade de visões e pensamentos existentes no país. O grupo é composto por profissionais com as mais distintas formações, como, por exemplo, professores, advogados, economistas, cientistas políticos e contadores. São formadores de opinião e especialistas oriundos de reconhecidos centros de pesquisa acadêmicos, em âmbito nacional e internacional. São profissionais de diversos segmentos do setor privado, do setor público e representantes e ex-representantes de organismos internacionais que desejam contribuir, no debate nacional, a respeito de um tema tão importante para o Brasil. O GEPT é um grupo independente, portanto, não está ligado a qualquer instituição. Possui uma abordagem de pesquisa com base multidisciplinar, distinguindo-se de qualquer outro grupo, com nome similar ou não, que represente os interesses de alguma instituição, órgão governamental ou empresa. Grupo de Estudos sobre Política Tributária. Esperamos você em breve, ao vivo no YouTube. Bom dia, estamos agora ao vivo. Queria primeiro, antes de começar, agradecer aqui a toda a audiência desse Congresso Nacional do Grupo de Estudos sobre Políticas Tributárias, agradecer também todas as entidades que viabilizaram aqui o evento, agradecer a equipe técnica, na pessoa do Will, agradecer também todos os palestrantes que falaram aqui ao longo desses dias, em especial os palestrantes que vão tratar sobre o tema aqui hoje. Nesse nosso painel, vamos tratar sobre o cenário fiscal brasileiro e a regressividade. É um tema bastante interessante, um tema que está em voga nesses últimos dias, nesses tempos em que a questão da reforma tributária está em discussão no Congresso, em discussão na academia. Esse tema ele é muito importante para pensarmos no que funciona no nosso sistema tributário, o que não funciona, quais pontos devemos mudar, quais pontos devemos pensar, o que devemos colocar em debate, e é um tema bastante relevante, e acredito que teremos aqui grandes debates e grandes contribuições aqui para o Brasil, para a questão do direito tributário e também para diversos outros aspectos relacionados aqui ao tema. Hoje teremos aqui expondo as ideias, a professora Raquel de Andrade, o professor Pedro Júlio Salles, a professora Pilar Coutinho e o professor Rodrigo de Mello. Sem fazer nenhum suspense, já passando aqui para a exposição da nossa primeira palestrante, a professora Raquel de Andrade. A professora, ela é professora convidada da pós-graduação em Contabilidade e Planejamento Tributário da Universidade de Brasília. Ela é professora de Direito Tributário do IDP, doutoranda em Direito Econômico e Financeiro pela USP, mestre em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pelo UERJ, ex-assessora de ministro e autora de diversas obras, entre elas o Federalismo Fiscal Brasileiro e as Contribuições. Professora, a senhora tem a palavra, por favor. Bom dia, muito obrigada, Pedro. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer e aproveitar também para parabenizar o GEPT, né, pela conseguir concluir tão bem. Hoje é o último dia desse congresso que reuniu tantos especialistas para falar de temas não só importantes, mas que estão super em voga, né? Casou muito bem esse timing do GEPT. E também pelo cuidado de, em todas as mesas, se atentar para a representatividade feminina. É uma preocupação que a GEPT sempre vem tendo, por isso, inclusive, é parceira aí de várias instituições que vêm trazendo essa questão da necessidade de se atentar para a paridade de gênero nos eventos, e o GEPT tem sido um pioneiro nesse quesito. E aí deixo já aqui meu agradecimento ao GEPT nas pessoas do Alberto e do Thomas, tá? Bom, e aí já vou entrar aqui rapidamente no meu tema, para não tomar muito tempo dos demais palestrantes. De acordo com o que eu separei aqui, até com o Pedro Júlio, que vai me suceder aqui nessa mesa, meu amigo também, nós decidimos, considerando que o tema da mesa é cenário fiscal brasileiro e regressividade, e nós temos discutido bastante sobre essa questão da reforma tributária, regressividade, mecanismo de devolução de tributos, a minha fala hoje vai se concentrar basicamente nesse mecanismo de devolução de tributos que tem sido mais recentemente denominado de cashback, tá?
Bom, isso, inclusive, foi objeto de um artigo que eu escrevi com o Pedro Júlio, para o Conju, no final do ano passado, que é Considerações sobre Reforma Tributária, Regressividade e Ilusão Fiscal, e a gente já ali estava discutindo sobre algumas preocupações em relação a essa questão da devolução dos tributos sobre o consumo como uma forma de substituir as alíquotas seletivas sobre o consumo de itens essenciais, tá? E é mais ou menos isso que eu vou fazer aqui, já deixando o gancho para a próxima fala. Bom, embora a gente tenha aí acho que um consenso, tanto na academia quanto na própria sociedade, sobre a necessidade de se modificar a matriz tributária brasileira, eu acho que isso não é um problema, a gente não vê um consenso semelhante em relação ao resultado que se pretende obter, né? Tanto que na jornada de direito tributário, na primeira jornada, que foi organizada pelo Conselho da Justiça Federal, em acho que novembro do ano passado, se eu não me engano, houve uma comissão de reforma tributária, e essa comissão, no entanto, não conseguiu aprovar nenhum enunciado sequer, até mesmo, né, pela dificuldade de se falar sobre é, uma coisa em abstrato, né, uma reforma tributária em que não se tinha nenhum projeto de lei mais concreto, nenhum ato normativo concreto para ser objeto de análise nessa comissão. Mas, enfim, fora isso, a própria questão de como vai ser efetivada essa reforma tributária, ela é muito complicada porque, no final das contas, a gente está discutindo redistribuição de carga tributária entre os setores. E hoje, o que a gente tem em relação a isso, né? Quais são as propostas que a gente tem? Na verdade, hoje nenhuma. O que a gente tem são discussões remanescentes de propostas que já vinham tramitando no Congresso, como é o caso da PEC 110 e da PEC 45, que estavam em estágio mais avançado dentro do Legislativo, e agora, mais recentemente, ainda a PEC 46. Mas a verdade é que, até como a professora Radassa falou, se eu não me engano, na quarta-feira, né, a gente está falando sobre um modelo tributário ideal, porque a gente não tem aqui um texto para poder realmente fazer uma crítica mais concreta, né? Então, a gente não sabe qual PL que vai ser encampado por essa reforma tributária aí que o novo governo colocou como uma meta, né, para o primeiro, quiçá, segundo semestre desse ano. Mas, enfim, em paralelo, a gente tem visto, né, uma retomada desse debate, só que agora sob uma nova roupagem, né, esse nome cashback, que originalmente não era utilizado dentro do direito tributário, né, a gente vê isso para compras e devolução de dinheiro em outros planos que não direito tributário, mas acabou, nas últimas semanas, retornando com muita força, mas que, na verdade, ele está fazendo alusão a um mecanismo de devolução de tributos aos contribuintes de baixa renda, como uma forma de compensar o fim das desonerações de tributos incidentes sobre o consumo de itens essenciais, como é o caso dos alimentos que integram a cesta básica, né? Esse mecanismo ele está presente tanto no texto original da PEC 45 como no texto original da PEC 110, né, e vinha, pelo menos nessas duas propostas, como uma substituição às desonerações, a todas as desonerações que incidem sobre os tributos sobre o consumo, né, pela lógica de ambas as propostas. Bom, hoje, sobre essa roupagem de cashback, ele está sendo discutido dentro das audiências públicas do grupo tributário, que está formado na Câmara para discutir a reforma tributária. Ele foi, inclusive, objeto dos debates dessas audiências que ocorreram no início desse mês. E a ideia por trás, né, dessa questão de devolver tributos incidentes sobre o consumo para a população de baixa renda, em substituição às alíquotas seletivas, de que, bom, esse é um instrumento muito mais justo e muito mais eficiente, porque as isenções de tributos sobre o consumo de itens essenciais acabam beneficiando a população em geral, portanto, ricos e pobres, né? Então,
quando o rico e o pobre vão comprar, por exemplo, 1 quilo de arroz ou 1 quilo de feijão, se aquele produto ele foi beneficiado, né, com uma alíquota reduzida, uma alíquota zero, na verdade, esse benefício está sendo aproveitado por ricos e pobres, embora não na mesma medida, né, porque realmente o custo daquele produto ele é diferente de acordo com a renda das famílias. Mas, enfim, a ideia inicial que encampa esse mecanismo de devolução, esse cashback, é justamente essa. Inclusive, o secretário de Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, o Bernard Tapie, ele chegou a afirmar que isso não vai significar que os ricos vão ser mais prejudicados. Não é isso, né? Eles seriam menos beneficiados do que os pobres. Inclusive, haveria um benefício duplo, porque, na verdade, não só os ricos estão sendo menos beneficiados, como e o pobre continua recebendo, pobre, vamos dizer assim, o indivíduo de baixa renda continua recebendo um estorno, né, uma devolução, não vai pagar mais tributos do que os demais, mas o governo, né, em contrapartida, vai poder arrecadar mais, e com isso, com mais arrecadação, vai ter mais capacidade financeira para custear políticas públicas que normalmente se revertem em benefício das famílias mais pobres. Essa é a ideia. Bom, além disso, alguns exemplos têm inspirado, né, esse grupo de trabalho da reforma tributária, como é o caso da experiência no Rio Grande do Sul, né, do programa Devolve ICMS, que já teria distribuído 278 milhões a título de estorno de ICMS desde o seu início, e também mecanismos de devolução que são implementados, já existem há algum tempo em outros países, né? Então, experiência internacional, como é o caso do Uruguai, Colômbia, Canadá. Só que a questão aqui, e que eu queria trazer para debate aqui na mesa, é o seguinte: a gente tem dúvidas, né, pairam dúvidas atualmente, não só sobre o modelo de devolução que seria adotado, que esse retorno de tributos vai se dar em que momento, né? No ato do consumo, mediante um cadastro do CPF, quer dizer, o indivíduo vai lá comprar um determinado produto e ele já recebe, então, o estorno, ou ele vai receber esse valor de cashback posteriormente, né, nos moldes do que se tem hoje, sei lá, na nota fiscal paulista, nota legal aqui do Distrito Federal, enfim, né? Qual vai ser o critério também que vai ser utilizado para a seleção do contribuinte de baixa renda, né? Qual é o critério que deve ser utilizado do ponto de vista da isonomia, sem deixar famílias de baixa renda de fora e, ao mesmo tempo, sem contemplar aqueles que não precisam desse mecanismo de devolução. Vai ser a utilização do cadastro único, vai se utilizar a faixa de isenção do imposto de renda, como evitar fraudes nesse sentido, né? Eu estou aqui reunindo algumas preocupações, né, que a gente tem visto ultimamente em algumas manifestações de especialistas, alguns artigos, como essa semana teve do professor Scaff, chamando a atenção para a questão da permeabilidade do mecanismo à fraude. Mas, enfim, a questão existem dúvidas não só em relação ao modelo de devolução que seria adotado, mas principalmente, e aqui eu acho, né, que é a grande questão do mecanismo do cashback, é que existe uma dúvida em relação ao próprio modelo de reforma tributária que vai ser implementado. Quer dizer, não vai ter nenhum tipo de desoneração e a alíquota vai ser única, e aí, em contrapartida, haverá essa devolução de tributos via cashback para a população de baixa renda, ou será que a gente vai ter alíquotas diferenciadas, já previstas na Constituição para alguns setores, como é o caso do setor produtivo de alimentos, conforme vem sendo muito pleiteado aí pelo setor agropecuário, inclusive, coincidentemente, essa semana, né, a Frente Parlamentar do Agro teve uma reunião com o secretário, o Bernard Api, e foi exposto justamente isso, né, que pelo menos se deveria contemplar a desoneração, uma alíquota diferenciada para a produção de alimentos integrantes da cesta básica, quer dizer, como vai ser esse modelo de reforma tributária? Porque isso está diretamente ligado a um mecanismo de devolução de tributos, né? E aí, eu separei aqui 4 pontos, e já para a gente debater mais à frente,
que têm a ver com isso. Então, primeiro, será que é necessário abandonar a seletividade na fixação de alíquotas para concretização da capacidade contributiva exclusivamente com base na devolução de tributos? Quer dizer, existe uma correlação necessária entre a fixação de alíquotas de itens essenciais, de consumo essencial da população e a devolução de tributos? Será que eles são mecanismos excludentes? Por que eu não posso utilizar os dois, né? Por que eu não posso conjugar a fixação de alíquotas seletivas e esse mecanismo de devolução de tributos como uma forma justamente de corrigir as distorções que têm sido apresentadas, né, sido discutidas mais recentemente, em relação a essa questão de toda a população em geral ser beneficiada pela isenção de tributos sobre determinados itens de consumo, né? Primeiro ponto. Segundo ponto será que a seletividade, como eu vi em algumas manifestações, né, a seletividade é só uma questão de praticabilidade ou será que ela é uma questão de necessidade em sistemas em que a desigualdade de renda é tão grande, de modo que a população de menor renda, né, de baixa renda, não vai ter sequer condições de ter acesso a itens mínimos, ou seja, eu estou falando da seletividade como uma questão de praticabilidade ou é um mínimo existencial, está dentro do mínimo existencial, né? Porque os países que adotam o mecanismo de devolução de tributos, mesmo lá, existem alíquotas variadas. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a alíquota que incide sobre itens essenciais, embora tenha sido majorada, ela está em 12%. Não é a alíquota máxima ainda. Além disso, o governo gaúcho, no início, ele devolvia um valor fixo por família. Só depois ele passou a devolver com base no cruzamento de dados entre o valor da compra e a situação cadastral da família com base no CPF. Quer dizer, eu tenho aqui uma outra questão que é uma desconexão entre o valor do tributo pago e a devolução que está sendo implementada. Segundo ponto. Agora, o terceiro, né? Qual é a garantia de que não vai ter aumento na carga tributária? Porque, assim, se a gente realmente pode falar que nem todo benefício que incide sobre a tributação sobre o consumo, ele é, de fato, repassado, quer dizer, ele acaba sendo repassado em alguma medida, mas não a integralidade dele, né? A gente pode, em contrapartida, dizer que todo o aumento necessariamente vai ser repassado. Isso é um fato. Então, como é que vai ficar, por exemplo, em setores que vão ser, pelo menos, mais onerados do que são hoje, como é o caso do setor de serviços em relação à fixação de alíquotas? A justificativa, nesse caso, seria que, mas o setor de serviços ele vai ser mais onerado, não, né? Ele vai ter uma alíquota maior, mas, em compensação, ele vai ter um creditamento integral, um creditamento amplo. Mas a gente está falando aqui de um aumento de carga tributária que não existirá se houver um creditamento amplo. Como vai se dar esse creditamento? Então, assim, fora essa questão, né, do abandono da seletividade na fixação de alíquotas, da questão de não ser uma praticabilidade, a relação com o mínimo existencial, eu não tenho uma garantia aqui de que não vai ter um aumento da carga tributária. E, por fim, o quarto ponto não me parece que seja possível substituir as alíquotas seletivas por um mecanismo de devolução de tributos, seja a que título for, né, cashback ou qualquer outro nome que se pretenda dar a esse mecanismo, sem que isso seja previsto direto na Constituição, ou seja, sem que haja uma previsão suficiente na Constituição acerca de como vai ocorrer essa devolução. Então, não só em relação à obrigatoriedade da devolução, ao prazo de devolução, à correção periódica dos valores que vão ser devolvidos e, principalmente, a não sujeição a contingenciamento desses valores. Tá? Do contrário, se não houver uma previsão disso na Constituição, ou como se vem falando já desde um tempo, né, desde as PECs 45 e 110, isso vai ficar para uma lei complementar. Me parece que isso não seria compatível com a Constituição brasileira hoje, tá? Enfim, e aí, por fim, né, uma outra reflexão que eu queria deixar aqui, já me encaminhando para o encerramento, é que esse mecanismo de cashback, de devolução de tributos sobre o consumo à família de baixa renda, ele não pode ser confundido com um mecanismo de transferência de renda, porque não é.
né? A gente está falando aqui de concretização, de formas de concretizar a capacidade contributiva na tributação sobre o consumo. Ou a gente vai concretizar via concessão de incentivos no plano tributário, né, alíquotas seletivas, alíquotas diferenciadas, ou no plano do direito financeiro, via devolução de tributos, né? Mas isso aqui não é, de forma alguma, um benefício assistencial. E não pode ser confundido por quê? Bom, primeiro, né, porque o direito financeiro também tem suas regras. Então, quando a gente fala, a gente quer um mecanismo mais simples, né? De fato, concretizar a capacidade contributiva no plano tributário por meio de alíquotas diferenciadas não é simples, é sim complexo. Mas também deixar tudo na conta do direito financeiro também é complexo. Só que agrega uma complexidade sob uma outra ótica, que é a do direito financeiro. Então, quando eu tenho um benefício de transferência de renda, eu tenho que necessariamente abordar assuntos como teto de gastos, durabilidade desse benefício, porque ele não pode ser eterno, né? Ele pressupõe que em algum momento essas famílias não vão ser mais de baixa renda, coisa que a gente não precisa se preocupar quando está falando de concretizar a capacidade contributiva do ponto de vista tributário, né? Além disso, a gente, quando há essa confusão, essa nebulosidade em torno do mecanismo de devolução de tributos, né, sobre o que seria isso, a gente acaba trazendo um outro ponto, um outro problema, que aqui eu já deixo o gancho para a fala do Pedro Júlio, que é a questão da ilusão fiscal. Mas, enfim, com isso eu queria encerrar aqui minha participação, acabei até extrapolando um pouco o tempo, peço desculpas, mas basicamente acho que seriam essas as questões que eu gostaria de deixar para reflexão e que eu venho debatendo com meu amigo Pedro desde que isso tem se colocado no debate público. É isso, muito obrigada, bom dia a todos. Muito obrigada, Raquel. Acho que você trouxe aí os principais pontos mesmo que a gente tem levantado, né, para as discussões de reforma tributária. Dentre eles está muito mesmo sendo analisado a regressividade tributária, né, que seria, ela traz, né, a cobrança proporcional de maior tributo sobre quem ganha menos, né, quem tem um menor rendimento financeiro, é a política que a gente acabou adotando e equiparando aqui no Brasil por tributar mais o consumo do que a renda e o patrimônio, né, diferente dos outros países que tributam de forma progressiva. E aí o que se busca, de certa forma, é a isonomia, né, a igualdade fiscal nesse projeto de reforma, nesse projeto de lei que vai ser divulgado, né, que a gente está esperando que seja divulgado ainda nesse primeiro semestre. E aí você até comentou sobre o artigo que vocês escreveram, que eu li, achei muito interessante, ele traz um ponto importante, né, que embora seja unânime a necessidade de modificar essa estrutura, né, a gente entende que precisa realmente haver mudanças que busquem a igualdade fiscal, não existe dentro dos estudos que estão sendo feitos hoje, né, nos projetos de reforma, nas equipes que estão aí trabalhando nesse projeto, qual é o consenso acerca do resultado que se pretende obter, né? De fato, uma igualdade, seria possível a gente chegar nessa igualdade ou próximo de uma igualdade fiscal num país com tantas desigualdades que é o Brasil, né? E aí a gente teve alguns pontos já debatidos, que seria tributação de grandes fortunas, para tentar equilibrar, por exemplo, essa desigualdade, e uma outra questão que seria defender aí a extinção de todos os benefícios relacionados à tributação sobre o consumo, né, mas que aí a gente avalia que não seria a melhor opção, obviamente, que precisa ser mais clara, né, a estratégia do que o governo está pretendendo adotar aí para buscar essa igualdade, essa isonomia fiscal. Então, acho que o Pedro deve abordar alguns desses pontos. A gente já chegou a discutir, né, Pedro, em outros momentos, essa tendência mesmo do governo de buscar essa igualdade, que é muito antiga, né, e a gente espera que tenha algum avanço aí com esse novo projeto. Então, eu queria passar a palavra para você, né, fazendo uma breve aqui apresentação. O Pedro é advogado, é doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP, mestre e bacharel pela Faculdade de Direito da UNB e especialista em Direito Tributário
pela FGV. Então, Pedro, você está com a palavra. Bom dia a todas, bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao GEPT pelo convite, né, nas pessoas dos amigos dos doutores Alberto e Thomas, e também da doutora Mitali e do doutor Pedro, que estão aqui mediando o debate, e parabenizar, como a professora Raquel colocou, a felicidade do GEPT de ter escolhido esse tema para um painel em que se discute tributação, para um congresso em que se discute tributação e democracia, né? Debater a regressividade tributária da matriz tributária brasileira é algo extremamente essencial, principalmente num âmbito, né, num contexto em que se pretenda democrático, justamente porque aqui nós estamos discutindo como que vai se dar a distribuição dos ônus e dos bônus, né, da atividade financeira do Estado, considerando que o Brasil tem na sua Constituição uma série de objetivos fundamentais a cumprir, dentre os quais estão elencados, né, a promoção de uma sociedade justa, livre, solidária, o combate à desigualdade social, a erradicação da pobreza. É importante que a atividade financeira esteja conectada com esses objetivos. E dentro desse ângulo, né, é preciso debater como que se distribui esses ônus fiscais, o ônus fiscal, né, como que se dá essa distribuição nas diversas camadas sociais, para ver em que medida nós estamos nos aproximando ou nos distanciando disso, né? E em que pese hoje a gente possa dizer que tem um debate, de certo modo, sendo estabelecido em torno do fenômeno da regressividade tributária, isso é algo recente na nossa experiência, na nossa academia e até mesmo nos nossos ambientes políticos, né? É um debate que, historicamente, ele foi sendo interditado nas arenas políticas, né? No campo do direito tributário, ele historicamente vinha sendo relegado a outros campos de saber que não propriamente o direito, né? Eu e o professor José Maria, lá da USP, nós escrevemos um artigo no livro do Bicentenário da Independência, falando a respeito disso, da necessidade de se inserir o debate da regressividade no ambiente acadêmico, né, como forma de potencializar e lançar novas luzes, um novo enfoque sobre um problema que é histórico, né? Hoje, no nosso meio, a gente costuma falar, não, o sistema tributário brasileiro é regressivo, mas ouso dizer que há 10, 20 anos atrás, nem todas as pessoas no nosso ambiente sabiam dizer o que é regressividade, né? E como a professora Mitali muito bem pontuou, regressividade, o que é regressividade? Regressividade é analisar como que se dá a distribuição desse ônus tributário nas camadas sociais e constatar que a distribuição se dá de maneira desproporcional, né, inversamente proporcional, em relação à renda de cada um, de modo que as famílias mais pobres acabam recolhendo proporcionalmente mais do que as famílias mais ricas em relação à sua renda, né, ao seu orçamento familiar. É importante deixar isso bem claro, porque o parâmetro de análise da regressividade ele tem que ser a análise do orçamento, da capacidade econômica do indivíduo em termos de renda, né, e não em termos de consumo. E por que isso é importante? Porque ainda hoje é possível observar nos debates certas linhas teóricas que defendem que a tributação sobre o consumo seria proporcional a partir dessa mudança de proxy, analisando o impacto da tributação sobre o consumo das famílias, mas, na verdade, para aferir em que medida aquele tributo pesa no orçamento da família, a gente tem que analisar a partir da renda oferida, né, da renda total da família, né, de modo a verificar em que medida aquele ônus do Estado está sobrepujando a capacidade econômica, a capacidade daqueles indivíduos de se realizar enquanto indivíduos na sociedade. Então, esse debate em torno da regressividade, muito embora surja hoje, né, num contexto de reforma tributária amadurecida, ele nem sempre foi objeto de tanto debate, de tanto enfoque. E é preciso bater nesse ponto, e por isso é importante a gente parabenizar o GEPT por trazer esse tema tão relevante para o debate, ainda mais, como disse, no Congresso, em que se discute tributação e democracia. Né? Porque se a matriz tributária é o reflexo das escolhas que a sociedade tem em termos de como vai se dar a distribuição dos ônus e bônus do sistema tributário, no ambiente democrático, é interessante que todos tenham compreensão de como esse ônus e bônus se dá. Né? E quando eu digo todos numa perspectiva não apenas no ambiente dos tomadores de escolhas, né, no ambiente político, mas
busco dizer todos no ambiente de sociedade. É importante que a sociedade seja informada a respeito da distribuição do ônus, né, e tenha compreensão de como que se dá e quem está pagando a conta e quem está se beneficiando dessa atividade financeira. Só assim nós vamos saber dizer em que medida nós estamos nos aproximando da concretização dos objetivos fundamentais da nossa República. Né? Então, esse é um primeiro ponto, é parabenizar o GEPT por trazer esse debate, ressaltar a regressividade hoje existente na nossa matriz, historicamente existente, mas trazer essa luz. A tributação no Brasil é uma tributação regressiva economicamente. Nós temos as famílias pobres contribuindo proporcionalmente mais em relação às famílias ricas. Isso tem reflexos em termos de gênero, em termos raciais, né? Porque quando a gente fala que tributamos proporcionalmente mais os pobres, estamos tributando proporcionalmente mais os negros, estamos tributando proporcionalmente mais as mulheres. Né, isso eu tenho acompanhado os debates no GEPT e fiquei muito feliz de ver várias mesas trazendo esse ponto e ressaltando isso. Então, é um elemento essencial a gente saber quem na sociedade brasileira está recolhendo, porque isso vai ser essencial para podermos, no ambiente democrático, definir como que vão ser traçadas as políticas para fazer frente a esses desafios, né, para concretizar esse ideal de sociedade justa, livre e solidária. Né? Só que hoje a gente não tem clareza nesse debate. Né? Hoje a sociedade como um todo não percebe como que se dá essa distribuição. Embora a gente na academia ou mesmo no Congresso hoje tenha o costume de falar que a tributação é regressiva, eu ouso dizer que a sociedade como um todo ainda não tem essa percepção. Esse debate ainda não existe no âmago da sociedade e ele não existe por um motivo bem singelo, porque ao optarmos por uma tributação sobre o consumo como principal fonte de arrecadação, né, hoje a tributação sobre o consumo de bens e serviços responde a aproximadamente 50% da carga tributária nacional, né, em União, Estado e municípios. Ao adotarmos essa tributação sobre o consumo como elemento fundante da matriz tributária brasileira, em termos de arrecadação, além de adotarmos uma opção regressiva, nós também adotamos, como a professora Raquel pontuou, uma estrutura altamente ilusória. A tributação sobre o consumo ela é uma tributação que, historicamente, dentro da literatura econômica, ela é atrelada a uma ideia de ilusão fiscal. E quando eu falo ilusão fiscal, aqui eu remeto às lições de um financista italiano do início do século XX, né, o Amilcare Pugliani, que ele trazia a ilusão fiscal como uma ideia de estratégias e delimitações do fenômeno tributário, né, que quando o fenômeno tributário ele é desenhado por meio de estratégias que tendem a reduzir a percepção do indivíduo em termos de como que se dá a arrecadação e potencializar a percepção do social, da sociedade, em termos de como que se dá o gasto público. Então, ao mesmo tempo que tributa-se sem perceber, potencializa-se a percepção do gasto. Né? Essa é, em linhas gerais, a definição de ilusão fiscal. E por que esse estudo da ilusão fiscal é um estudo importante? Porque quando o desenho, a matriz tributária é desenhada dessa forma, tem-se por objetivo justamente mascarar como que se dá a distribuição desse ônus tributário, né, de modo, inclusive, a induzir uma percepção reduzida das classes mais pobres a respeito do quanto está se pagando, né, e induzir uma percepção de eventual justiça em termos de como que se dá, porque as classes mais pobres, quando estão sujeitas a figuras ilusórias, tendem a não perceber a tributação como algo, como um ato próprio delas, né, não se enxergam como contribuintes. Enquanto as classes ricas, quando elas estão sujeitas primordialmente a formas diretas de tributação, né, sobre renda e patrimônio, tende-se a potencializar que eles são os reais contribuintes do Estado brasileiro, né, de um modo geral. Então, por que a ilusão fiscal é importante? Por que é importante termos isso em mente? Porque ela tem por objetivo essa distorção da percepção da realidade e redução das resistências sociais. Quando opta-se por tributar mais o consumo, quando opta-se por se tributar mais de maneira anestesiante, a gente tem uma redução da resistência da sociedade em termos de contribuir para o Estado.
né? Porque contribui-se sem perceber. Os tributos acabam embutidos nos preços dos bens e serviços consumidos, né? Das mercadorias e serviços consumidos, e as pessoas, quando fazem a compra no mercado, elas não percebem que estão contribuindo indiretamente para o Estado, né? Que elas suportam economicamente o ônus dessa tributação que está repercutindo economicamente e juridicamente também no sistema de preços. Então, as pessoas, ao não perceberem que estão recolhendo, recolhem de uma maneira menos resistente, né? Vamos dizer assim. E qual que é o grande ponto da ilusão fiscal e por que eu estou trazendo essa questão para o debate, né? Quando a gente opta por estruturar a tributação de uma maneira ilusória, a gente acaba por alienar a sociedade do debate tributário. As pessoas acabam não se percebendo, né? E aqui eu faço vezes a um livro muito interessante, né, muito bacana, da Vanessa Williamson, analisando a realidade norte-americana no texto, no livro Read My Lips. Ela fala que lá nos Estados Unidos a ideia de contribuição, né, de pagamento de impostos, está intimamente atrelada a uma definição de cidadão, de membro de uma comunidade política. As pessoas que socialmente não são enxergadas como contribuintes também não são enxergadas como cidadãos, né? Essa é uma percepção que vem muito forte numa fala do Mitt Romney acerca dos 47% da sociedade americana que é cidadã que recolhe impostos, enquanto o restante da sociedade não recolheria, né? E a Vanessa Williamson bate nessa ideia de que há uma dissociação entre a figura do cidadão enquanto contribuinte e daqueles indivíduos que recolhem sem perceber. E isso tende a influenciar diretamente na autocompreensão dessas pessoas enquanto contribuintes, enquanto cidadãos e enquanto sujeitos de direitos aptos a demandar do poder público a prestação de serviços públicos de qualidade, a prestação de direitos, né, a garantia de direitos que também fazem jus não só por uma questão de um direito universal a uma vida digna, mas também porque eles são contribuintes de fato e de direito, vamos dizer assim, né, mas são contribuintes de fato da nossa sociedade, da nossa comunidade política. Toda essa percepção ela é alienada dos indivíduos quando nós temos uma tributação sobre o consumo. E aqui no Brasil, potencializando ainda mais isso, nós temos uma tributação fragmentada, né? Quando a gente fala em tributação complexa, muito se diz, são tantas horas gastas para preenchimento das obrigações acessórias, mas a ideia de complexidade no fenômeno tributário brasileiro é a ideia de que a matriz tributária, principalmente sobre o consumo, é fragmentada em um sem fins de imposições, né? As pessoas hoje não sabem dizer quanto que estão recolhendo. A base de cálculo desses tributos ela é inflada, né? A gente tem uma tributação exacerbada sobre o consumo, as pessoas hoje não percebem que estão contribuindo. Por que isso é importante? Como eu disse isso mais uma vez, isso é importante porque é essa percepção que vai trazer esses indivíduos para o seio do ambiente democrático. Nesse contexto, a reforma tributária, como ela é proposta hoje no Congresso, ela é feliz, de certo modo, a trazer uma certa transparência na percepção de como que se dá essa tributação sobre o consumo. Só que, por outro lado, a gente vê, ao optar-se por uma ideia de vamos tributar todos os alimentos, vamos tributar todos os bens de consumo, a gente vê uma alíquota única, né? A gente vê com uma certa preocupação em que medida essa definição de política não volta para aquilo que o Amilcar Ipuviani defende como sendo o âmago da ilusão fiscal, né? Nós ampliamos uma tributação sobre o consumo para potencializar depois o gasto, né? Nós ampliamos uma forma anestesiante de tributar para depois devolver para a sociedade. Por isso que a preocupação que eu e a Raquel trazemos no nosso texto é de lançar uma luz que, embora as propostas sejam felizes em endereçar a questão da transparência, sejam felizes em endereçar a questão de uma justa distribuição, a gente tem um pouco de preocupação na forma como que vai se dar essa devolução, né? Em que medida essa devolução ela vai ser desenhada a partir de uma perspectiva de que, olha, estamos devolvendo porque vocês foram tributados além da capacidade, estamos aqui garantindo para vocês
um patamar mínimo de direitos que vocês fazem jus enquanto membros integrantes da nossa comunidade política. Né? Há uma necessidade de um melhor desenho dessa política de devolução, que é uma política feliz. A gente concorda que a devolução focalizada é algo eficiente em termos de promoção desse mínimo existencial, mas tem que ser claro que é promoção de um mínimo existencial. Né? E nesse contexto, talvez não seja conflitante, como a professora Raquel coloca, aliar a ideia de devolução com uma ideia de alíquotas seletivas. Por que não promover essa política? Mas o orçamento não comporta isso. Mas aí a gente vai estar dando esse benefício para os ricos. Por que não buscar formas de alcançar a tributação, alcançar essa riqueza que os ricos estariam se beneficiando por meio dessas reduções tributárias sobre produtos essenciais, por outras formas, como tributação de renda, tributação de patrimônio, né? Há mecanismos ainda pendentes possíveis de serem implementados, e há necessidade de ter uma transparência. E quando aqui eu trago essa questão da transparência, é muito importante ter em mente que não é qualquer transparência, né? Tem que ser uma transparência vamos dizer assim, própria de uma democracia material. A gente não pode dar uma transparência para os indivíduos típica de um consumidor, quanto você está contribuindo com o Estado. A gente tem que ter, dentro de uma esfera pública, uma percepção de quanto todos estão contribuindo para o Estado. Caso contrário, a gente pode ter uma distorção uma distorção e uma manipulação da esfera pública para defesa de perspectivas que não contribuem para o alcance desses objetivos constitucionais. Transparência por si só não basta, tem que ser uma transparência informacional, tem que ser uma transparência que se volte à educação, à formação cidadã desses indivíduos, até por considerarmos que, como eu disse antes, a tributação sobre o consumo ela é regressiva numa perspectiva econômica. Ao se valer dessas estruturas ilusórias, ela também acaba sendo regressiva numa perspectiva cognitiva. Né? Eu abordo isso na minha tese de doutoramento na USP, que a tributação sobre o consumo ela é regressiva sobre esse duplo enfoque, tanto econômico quanto cognitivamente, porque a gente se vale de estruturas ilusórias justamente para pessoas que já se encontram subincluídas, né, já se encontram como excluídas do processo democrático, então elas já não se enxergam hoje tanto quanto cidadãos incluídos, né, trazendo aqui uma perspectiva do professor Marcelo Neves, aqui da UNB, que adota essa questão de subincluídos e sobreincluídos. A tributação ilusória, ela tende a ser mais incisiva justamente nessa classe já negligenciada pelo Estado brasileiro. Por isso que quando a gente fala em transparência, a gente não pode trazer uma transparência qualquer, a gente tem que ter uma transparência que traga no seu âmago essa ideia de assimetria que existe na incidência da ilusão fiscal. E é por isso que eu e a professora Raquel, nós temos essas preocupações, nós de forma alguma discordamos dos objetivos necessários, né, da necessidade de se promover o retorno dessa carga tributária excessiva. A gente só quer lançar uma luz sobre os campos de possibilidade, né, e sobre o melhor desenho dessa política fiscal, né, não só como uma forma de promoção de uma sociedade mais justa, mas também, né, trazendo aqui o mote do Congresso, aliar a ideia de tributação com a ideia de democracia. É preciso ter essa percepção casada em termos de como que a sociedade está se financiando, como que a sociedade se beneficia, como que se dá essa distribuição nas diversas camadas da nossa sociedade. Então, com essas considerações que eu encerro a minha fala, né, pedindo até um pouco de desculpa pelo tempo, mas aqui são uma série, como a professora Raquel coloca, uma série de considerações que a gente vem debatendo já há algum tempo, né, e aqui eu passo a palavra para o doutor Pedro, né, e me coloco à disposição depois para os debates. Perfeito. Professor Pedro, muito obrigado pela sua fala, de realmente extrema importância. Essa questão é extremamente importante a gente debater a regressividade e exportar esse debate para além da academia, né? Colocar ali esse debate em todas as camadas da sociedade, que é uma forma de esclarecer como é que é distribuído esse ônus da tributação, e essa forma de esclarecimento, como
o senhor bem pontuou, é uma forma de desmascarar também como se dá ali a distribuição do ônus tributário, e é uma forma de jogar a luz, principalmente para as pessoas ali de mais baixa renda, que quando eu estou comprando um produto, quando eu estou ali, não sei, contratando um serviço, eu estou contribuindo ali para o Estado, e essa contribuição ela não se exaure ali simplesmente quando eu estou pagando meu imposto de renda. Então, gostei muito desse apontamento feito e dessa expressão de tributar de maneira anestesiante, que é algo que nos faz pensar, né, que eu estou ali sendo tributado, e aqui no Brasil eu estou sendo tributado de uma maneira forte, proporcionalmente forte, principalmente para as classes ali menos favorecidas, só que eu acabo não tendo essa percepção de que eu estou contribuindo com esse ônus tributário, então é uma tributação anestesiante. Eu estou anestesiado, mas jogar esse debate, trazer esse debate, ele traz transparência, afinal estamos numa democracia, uma democracia pressupõe transparência, pressupõe ali colocar todos esses aspectos relevantes, e a transparência, ela tem como um benefício muito forte a gente poder debater e chegar em formas mais melhores, assim, de colocar a tributação como forma de reduzir as desigualdades, e não só as desigualdades, mas a desigualdade na distribuição do ônus tributário, que eu acho que aqui é o ponto central. Bom, continuando, agora eu gostaria de passar a fala para a professora Pilar Coutinho. A professora ela é doutora em Direito Público na área tributária pela Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais, mestre em Direito Público, consultora fiscal, fundadora e pesquisadora do Núcleo de Estudos em Tributação e Empreendedorismo, coordenadora da pós-graduação em Direito Tributário e Gestão Fiscal e Tributário da PUC e também professora da graduação. Professora, a senhora tem a palavra. Primeiro vou agradecer ao Pedro, a Mitali pela recepção e, claro, o convite aos professores Tomás e o Alberto. Bom, pessoal, esse tema de regressividade tributária, ele é um tema que, ao mesmo tempo, ele é velho, ele é muito velho no sentido de que a gente está ouvindo falar que o sistema tributário brasileiro é regressivo, etc., e, ao mesmo tempo, é também um tema necessário, né? Não é porque é velho que não é necessário. E a reforma tributária, como muito bem já foi levantado pela Raquel e pelo Pedro, toca no assunto, mas não toca no assunto. E dentro dessa perspectiva, eu resolvi tomar o caminho contrário. Eu resolvi pensar um pouquinho no que historicamente leva a gente a ter um sistema regressivo e por que é tão difícil romper com o sistema regressivo. Por que as propostas de reforma, embora não exista um evento de direito tributário que toque em tributação sobre o consumo de uma perspectiva de política pública, etc., que não vai dizer que o nosso sistema é regressivo. Mas por que a gente tem tanta dificuldade em romper com um sistema regressivo? Bom, dentro dessa ideia, eu resolvi lembrar um pouquinho dos dados que mostram a regressividade no nosso sistema, falar das suas origens históricas, por que a regressividade, com sua faceta, né, de ligação com a desigualdade, é um problema, e depois comentar um pouquinho sobre como a reforma trata e não trata desse assunto. Bom, quanto a dados, né, é muito comum falar que a tributação da renda, do consumo, ela é regressiva, mas, de certa maneira, até a nossa tributação da renda tem um pezinho na regressividade, na medida em que patrimônios maiores, rendas maiores, acréscimos patrimoniais maiores também tendem a ser menos tributados. Nessa tabelinha aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente vê um aumento da faixa de isenção, aliás, aumento da isenção tributária quanto maior a renda líquida, o rendimento total. Então, a gente está dizendo, é claro que aqui, né, tem detalhes que eu não vou entrar, até pela questão de tempo, mas temos mais isenção quanto maior a renda. Em sentido similar, quando você trabalha a alíquota efetiva do imposto de renda, ela vai crescendo até um valor X,
e depois entra em decadência ampla depois de se alcançar uma certa renda. Ou seja, a gente tem também aqui novamente na faixa da tributação da renda alguma espécie de regressividade. Começa com alguma espécie também de progressividade e depois é o contrário. Da mesma maneira, se a gente for pensar em distribuição das cargas tributárias, a gente tem aqui esse quadrinho produzido pela OCDE, que a gente olhar que a proporção da tributação sobre o consumo, que é essa primeira faixinha aqui de um azul mais clarinho e depois essa série de X aqui, ó, isso aqui é o que é o grosso do que é composto a nossa tributação. E a tributação sobre o consumo tende a ser naturalmente mais regressiva, por quê? Porque quanto menor a minha renda, maior a minha necessidade de converter aquela minha renda em consumo. E, portanto, né, indiretamente, mas a conclusão é sempre essa, se eu tenho uma tributação alta sobre o consumo, eu acabo impactando mais as famílias mais pobres. Quando eu tenho uma tributação concentrada sobre o consumo, a conclusão é que, relativamente à renda daquela família, eu tenho um impacto mais significativo. Isso se repete quando a gente quando coloca em consideração a tributação estadual e municipal de maneira até mais agressiva. Notem que aqui a gente está falando de tributação sobre o consumo na faixa com esse traçado, com esses X. E olha como que na tributação estadual o foco é na tributação sobre também o consumo. Isso tem uma dose de naturalidade. Por quê? Por que tem uma dose? Porque todos consumimos, mas nem todos somos proprietários. Todos consumimos, mas nem todos temos rendas significativas. Então, acaba que em países de renda média ou baixa, existe uma tendência a haver uma tributação mais alta sobre o consumo. Bom, né? Isso se repete aqui em dados recolhidos pela Receita Federal do Brasil, em que a gente olha aqui a tributação de bens e serviços correspondendo a 14,5% do nosso PIB. E aí vem a pergunta, se todo mundo sabe que a regressividade existe, que não tem ninguém que não fale que a regressividade está de acordo com a Constituição, que a nossa tributação não é regressiva apenas em relação à tributação sobre o consumo, mas tem algum grau de regressividade em relação a outras fontes de receita, por que a gente não consegue romper com a regressividade? Né? Bom, talvez a gente não consiga romper com a regressividade, porque a regressividade tem motivos históricos. Tem motivos históricos porque tributar o consumo é relativamente mais fácil, e esse é um motivo relativamente óbvio para isso, mas tem também um motivo. Nós somos um país que vem de uma vivência escravocrata. Essa escravidão se reflete em graus significativos de desigualdade social e pobreza, mas também se manifesta em uma sociedade em que benefícios, que são privilégios e benefícios que vão ter impactos fiscais e visões fiscais, são legitimados. É também uma sociedade em que o que a gente tem de casa grande hoje, né, o grande capital, e a senzala tem um tratamento muito diferente. E, portanto, isso continua irradiando e impactando estruturalmente a nossa tributação. Portanto, né, isso vai ter um impacto que continua presente na medida em que temos uma grande desigualdade social, uma resistência de tributação da casa grande, ou seja, patrimônio, heranças, rendas superiores, e também uma relação de desconfiança contínua entre fisco e contribuinte. Bom, a gente bate na questão da desigualdade, muita gente vai falar assim, olha, mas igualdade em si não é o problema é extrema pobreza, né? Extrema pobreza você não resolve com questão tributária, você resolve com redistribuição de renda, políticas públicas na parte financeira. Não sei, né? A gente tem um livrinho maravilhoso, se alguém quisesse me pagar para ensinar um livro, eu queria ensinar esse aqui. Ele chama O Nível, porque é uma sociedade igualitária, mais saudável, uma coisa assim. E ele vai comentar, com base em estudos sobre vários critérios de saúde mental e física,
por que sociedades desiguais são sociedades piores para viver. Ok? Aí vem dados como violência, gravidez na adolescência, expectativa de vida, várias medidas. Ele vai dizer basicamente o seguinte: quando a gente está trabalhando com uma sociedade mais desigual, isso não afeta só o grupo na parte mais baixa dessa pirâmide social. Também vai afetar toda a população. Por quê? Porque a gente passa a viver em uma sociedade em que hierarquia e status social são muito relevantes para todos. A gente estar no topo compromete o nosso compromisso coletivo, que inclusive é algo que, em alguma medida, o Pedro comentou. Isso gera insegurança e uma situação de tecido social rasgado. Tá? Então, esse é o nosso contexto. Nós vivemos num país em que privilégios, benefícios, não pagar tributo, etc., é parte de uma estrutura social histórica difícil de romper e que também eu tenho uma dificuldade de criar mobilidade social aos grupos sociais que estão embaixo. E o sistema tributário, inevitavelmente, reflete as estruturas sociais, ele é fruto das estruturas sociais, mesmo na medida em que ele também impacta as estruturas sociais. Dentro deste contexto histórico inegável, dessa sociedade inegável, a gente tem que refletir alguma coisa, né? Alguma coisa um pouquinho mais tributária. Primeiro, né, é que a sociedade brasileira se construiu ao redor de um sistema de privilégios, tá? E que dentro desse sistema de privilégios, a tributação ela pode ajudar a reduzir esse sistema de privilégios e essa desigualdade, que ela ocupa um espaço do simbólico na medida em que aqueles com menores rendas ou rendas médias vão contribuir mais do que aqueles que têm rendas superiores, e isso é um resultado histórico, sem dúvida. Que a redução da regressividade não é possível sem outras medidas de redução da desigualdade social, porque se eu estou trabalhando com uma sociedade em que a maior parte das pessoas tem rendas baixas e médias, eu tenho dificuldade também de aumentar uma tributação isolada da renda e do patrimônio. Um aumento da tributação da renda e do patrimônio não seria suficiente para conter a questão da regressividade tributária. Por isso, a questão tributária ela é um dos pilares necessários e ligados à promoção de um sistema tributário mais justo e, portanto, de uma sociedade também mais justa. Todas as propostas de reforma tributária que têm sido recentemente discutidas, elas não estão focadas em questões sobre redução de desigualdade. Estou falando da tributação sobre o consumo, que é o tema mais quente. Elas estão focadas num outro problema sério do sistema tributário nacional, que é a sua complexidade. A redução da complexidade pode eventualmente ter um impacto em termos de desenvolvimento econômico, que pode eventualmente ter um impacto em redução de desigualdade e, portanto, afetar a questão da regressividade. No entanto, não existe relação necessária imediata entre aumento de desenvolvimento econômico, redução de desigualdade social e, portanto, indiretamente, redução da regressividade tributária. Não será possível fazer isso apenas com reforma da tributação sobre o consumo. No entanto, a tributação sobre o consumo, né, a reforma da tributação sobre o consumo, pode aumentar a regressividade do sistema tributário, dependendo da maneira como as alíquotas forem definidas. De acordo com essa crítica, que não é minha, é uma crítica bem mais ampla, que já foi feita às propostas existentes, foi proposta a questão do cashback, não é a devolução financeira para as camadas mais populares. O que eu acho interessante é que essa proposta, de fato, é uma proposta anexa, ela não parece uma proposta estrutural dentro da reforma. Não se toque em outros motivos da regressividade tributária, na medida em que a gente resolveu fazer o corte, não é, da proposta de reforma, primeiro consumo, depois renda, depois patrimônio.
de maneira que a proposta do cashback, ela lida com um problema específico para camadas bem baixas da população, mas a regressividade não é apenas nas camadas bem baixas da população. Como a gente viu, a gente tem regressividade na tributação da renda, do patrimônio, etc. Além disso, mesmo países que adotam, né, pelo menos na esfera europeia, que é o que eu conheço melhor, alguma dose de cashback, geralmente, inclusive, na esfera da tributação da renda, não do consumo, eles mantiveram algum tipo de seletividade, muito estrito, muito específico, né, com certeza, né, com uma perspectiva de manter a neutralidade da reforma tributária, da tributação sobre o consumo, mas não deixaram de considerar a necessidade de uma tributação mais branda para aquilo que é necessário, para aquilo que é essencial. Portanto, as nossas opções agora, elas são opções que refletem alguma coisa, né? A necessidade de redução da tributação, da complexidade da tributação sobre o consumo é inegável, mas a maneira como está sendo feita também, né, até agora, do que a gente já viu, né, tem uma discussão muito atual sobre o assunto, ela acaba deixando em alguma medida essas discussões como se fossem de segunda relevância, e não são, elas também são de primeira relevância. Esse tema não acaba, como vários outros do Sistema Tributário Nacional, da tributação, e eu me coloco à disposição para a gente continuar essa conversa e outras através dos meus contatos no Instagram. Muito obrigada a todos pela audiência no YouTube, pelo GEPT e até os debates, não é? Muito obrigada, Pilar. Eu queria comentar, né, um ponto que eu achei bem interessante, quando no início da sua apresentação você demonstra para a gente um gráfico que traz como dado que quanto maior o rendimento, maior o benefício fiscal, né? E aí me veio um contraponto aqui, que seria isso um incentivo político, né, até do governo, de um crescimento financeiro do Estado, do país, ou seja, busca pelo desenvolvimento econômico do cidadão, quer dizer, quanto maior for a minha renda, quanto mais patrimônio, quanto mais renda, capacidade contributiva eu tiver, menos imposto eu vou pagar. Então, sim, seria um incentivo da sociedade de buscar um crescimento econômico, desenvolver o mercado, né, o país, de uma forma geral, na busca, talvez, pela diminuição do imposto na medida em que ele se torna mais rico. É um ponto que eu queria levantar aqui, eu achei bem interessante. E nos Estados Unidos, até o Pedro comentou, né, eles têm uma cultura que é muito diferente da que temos aqui no Brasil e outros países mais voltados para a regressividade tributária, que seria quanto eles ficam felizes, né, de certa forma, em ter que pagar o tributo, porque quanto mais tributo eles pagam, é sinal de que eles têm mais rendimento, um país capitalista, então, consequentemente, eu vou pagar muito tributo, vou ficar feliz porque eu sou muito rico. E aí traz a gente pensa, né, em outros aspectos, seria um país capitalista, de certa forma, altruísta, ou seja, ele estaria revertindo, de certa forma, todo o rendimento em tributo a favor da sociedade, ou talvez tenha um caráter filantrópico, né, que a gente vê também muitos grandes empresários voltados para esse tipo de atividade. Seria, de fato, um interesse filantrópico, uma contribuição social, na medida que eles têm mais recursos financeiros. Eu acho que isso é um ponto interessante a gente fazer essa comparação aqui com o Brasil e com outros países em desenvolvimento, né? E aí eu queria aproveitar já e comentar um livro que até o Pedro conhece, eu cheguei a comentar com ele, a gente tem um livro que é de 1946, do Paul Gon, que era professor da USP e da Faculdade de Direito da França. Ele traz um aspecto no livro que é a produção naquela época, né, em 1946, como interesse geral
não poderia ser diminuída pelo imposto. Então, eles estavam num momento de reforma industrial, né, de desenvolvimento industrial, em que o aumento do imposto sobre aquela atividade industrial, aquela produção, ocasionaria uma perda de produção e, consequentemente, um empobrecimento de todos, né? Hoje a gente tem, por exemplo, um desenvolvimento, a gente está numa era de revolução tecnológica, um desenvolvimento tecnológico muito grande. São atividades que ainda não são propriamente, né, tributadas, ainda existe muita discussão em como serão tributadas essas atividades tecnológicas, né, softwares, nuvem, eles ainda estão em desenvolvimento e por isso não existe uma tributação ali tão incisiva nesses aspectos para também não inviabilizar o desenvolvimento tecnológico, e, sobretudo em países em desenvolvimento, né, em países que ainda precisam acompanhar esse desenvolvimento. Então, acho que esses pontos também são bem interessantes dentro dessas discussões, e aí para não me alongar muito, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Rodrigo Mello, advogado, professor de Direito Constitucional e Tributário do Centro Universitário de Brasília, do IDP e da Escola Superior de Administração Fazendária, doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Salamanca, na Espanha, mestre em Direito do Estado, Direito Constitucional, e pela Universidade de São Paulo, pela USP. Então, doutor Rodrigo, você está com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Antes de mais nada, eu gostaria de me desculpar com os colegas e com quem nos assiste também pela internet, em razão, primeiro, que eu tive um problema de logística aqui de última hora e estou fazendo aqui a transmissão nesse ambiente que não é o melhor em termos aqui de claridade e de captação para a câmera, me desculpo com todos, e também porque, a partir de ontem, manifestei aqui um certo problema na garganta, então a voz talvez fale em algum momento. Já peço desculpas aí aos colegas e aos que nos assistem por essas duas situações de última hora que eu, infelizmente, não consegui contornar. Bom, indo ao tema aqui da nossa conversa, né, como os demais colegas, eu agradeço inicialmente o convite aí feito pelo Alberto, amigo de longa data lá do GEPAT, né, desse grupo parceiro que é o GEPAT, do qual eu sou vice-coordenador junto com a professora Ariane Guimarães, que estará no próximo painel, apresentar minhas congratulações aí ao GEPT por essa iniciativa e agradecer particularmente aí ao Dr. Paulo Mota e à doutora Vitale Sampaio pela moderação deste painel. Bom, começo, né, ressaltando uma percepção que tive desde mais de 20 anos atrás, ao perceber sutilezas, né, na discussão com amigos, com conhecidos da área jurídica ou não, que quando nós falamos de reforma tributária, né, primeiro, assim, não conheço ninguém, nunca me ocorreu a hipótese de conversar com alguém que diga eu sou contra a reforma tributária. Nunca passei por essa experiência. Só que quando você dá um passo além, não precisa dar 20 passos além, um passo além, e pede a pessoa para falar, né, qual é essa reforma tributária da qual ela é favorável, as pessoas claramente se distinguem em pelo menos 4 grandes grupos. Os favoráveis à reforma porque enxergam nela uma forma de redução de carga, os favoráveis à reforma porque enxergam nela uma forma de simplificação, como a professora Pilar bem destacou, dos atuais modelos em discussão nas PECs, nas principais PECs ora em curso. Os que enxergam na reforma tributária uma perspectiva de justiça fiscal, né, acho que muito diretamente ligado ao assunto aqui desse nosso painel, e ainda, né, uma perspectiva que não é tão comum, vamos dizer, na discussão com o público em geral, mesmo no público jurídico e mesmo dentro do ambiente tributário, né, mas que é uma perspectiva frequente, sobretudo quando você pensa desde uma perspectiva constitucional dessa medida, que é a reforma tributária enquanto reorganização do equilíbrio federativo e ou orçamentário do conjunto dos entes da federação, né. Essas 4 perspectivas
fazem com que, insisto, praticamente 100% das pessoas, eu nunca passei por uma experiência diferente, concordem que temos que ter uma reforma tributária, desde que você não dê o passo seguinte e peça a 2 ou 3 ou 4 dessas pessoas que digam qual é a reforma que elas querem, que aí nesse passo seguinte elas facilmente divergirão entre si e vão dizer, não, essa sua reforma eu não quero, não, mas eu é que não quero a sua. Tá? Bom, feita essa consideração inicial quanto a essa pluralidade de perspectivas que uma ideia de reforma tributária pode ter, né, entrando diretamente no tema da regressividade, eu lembro inicialmente que, e mais uma vez me desculpo aí com todos pela garganta, eu lembro inicialmente que a ideia de regressividade, né, o conceito político, a ideia política, né, que foi inicialmente apropriada pela economia, né, como o professor Pedro Araújo bem destacou, né, o direito chegou nesse assunto há muito pouco tempo, né, a ideia de regressividade, né, ela provém do ideário socialista, né, expresso por Marx lá na Crítica ao Programa de Gotha. Os que não nos assistem, né, que não são da minha geração, onde era importante estudar Marx, Crítica ao Programa de Gotha é um texto que virou um livro e dos mais importantes do pensamento do Marx, do Karl Marx, segundo o qual a sociedade espera de cada um segundo a sua capacidade e a cada um segundo as suas necessidades. Né? É a partir desta ideia, né, de origem socialista, origem do pensamento socialista, que vai derivar a percepção, a compreensão, a ideia de que a tributação, quando incidente desproporcionalmente, como a professora Pilar bem mostrou aí nos seus gráficos, desproporcionalmente à renda da pessoa, da família, qualquer que seja o critério a ser considerado, significa uma medida imprópria, uma medida inadequada, uma medida que deve ser repudiada. Né? Por isso, até, essa ideia de regressividade tem direta relação com aquilo que, né, no Brasil, em vários países, em direito constitucional, nós estudamos como os direitos fundamentais de segunda geração. Né? A ideia de igualdade material ou substancial, a ideia de igualdade pela lei, né? Diferente daquela ideia clássica lá do primeiro momento de formação do pensamento constitucional, do que hoje nós chamamos de direitos fundamentais de primeira fase ou primeira geração, que pressupunham que todos eram iguais, né? E, portanto, se preocupavam fundamentalmente com a igualdade formal, a ideia de igualdade na lei, e não pela lei, como na segunda fase ou segunda geração. Importante lembrar também, de novo, até porque o direito chegou nesse assunto bem recentemente, né, que ainda existe, né, e me parece que isso é bastante relevante, ainda existe uma diferença de perspectiva muito significativa entre a compreensão econômica e a compreensão jurídica da regressividade. Né? Na compreensão econômica, o que importa é que haja como resultado, haja como resultado uma situação que proporcionalize renda e preço, renda e custo em relação particularmente às pessoas e famílias de baixa renda. Quando, diferentemente, na perspectiva jurídica, nós estamos muito preocupados com a regra. Né? E lembrando, né, nunca é demais lembrar, o professor Pedro Araújo agora há pouco falou e usou a expressão fundante, né? Não sei se ele, como eu, tem a mesma fonte originária dessa expressão lá nas lições preliminares do professor Miguel Reale, né, quando ele, né, define lá princípio, né, como a verdade fundante de um sistema de conhecimento. Mas essa ideia fundante das duas noções é muito relevante, porque no direito, né, com a ideia do dever ser, nós estamos preocupados com uma modelagem que permita realizar propositivamente algo, ainda que sob pena de alguma sanção.
Enquanto na perspectiva econômica, eu diria bem mais avançada, nesta matéria, o que importa é o resultado, o que importa é a realização daquele objetivo da efetiva proporcionalização entre custo ou preço e renda, particularmente para as pessoas ou famílias de baixa renda. Bom, dito isso, né, não vou voltar aqui a fazer grandes considerações sobre a regressividade no sistema tributário brasileiro. Os colegas e as colegas que me antecederam já foram extremamente fundo nesse assunto. Eu teria praticamente nada a agregar, incorporar, até o ponto que eu gostaria muito de comentar, que é essa perspectiva discursiva, mas não necessariamente real, da progressividade / regressividade no imposto de renda. Já ficou também muito bem demonstrada pelos números, pelos quadros, pelos gráficos aí que a professora Pilar trouxe na sua fala, né? Diante disso, né, eu queria ir bom, não poderia apenas deixar de falar, né, até porque as propostas de PEC correntes, como também já foi dito, trabalham aí com essa ideia da linearidade, da igualdade universal, né? Lembrar aí das experiências que nós tivemos, no que já tivemos de mais parecido com o imposto único, que foi a experiência da CPMF, né? Onde você tinha, sem dúvida, uma universalidade e brutal simplificação do sistema de tributação, né? Porém, com uma igualmente brutal regressividade, né? Justamente dada a sua universalidade e a sua indiferença em relação aos valores por ela afetados, por ela tributados. Bom, quanto ao possível enfrentamento aqui da regressividade, né? Eu creio aqui que vou ser voz isolada, né, para divergir, pelo que pude compreender aí da exposição dos colegas, né? Os mecanismos postos, né, tradicionalmente empregados, de seletividade, por um lado, né, com as suas características próprias, e ou de isenções ou desonerações lato sensu, por outro lado, né, como já muito bem apontado, né, eles não atendem plenamente à ideia de justiça fiscal na não regressividade, justamente porque eles trabalham em bases horizontais, em bases universais, em bases lineares, atingindo, portanto, ou beneficiando, portanto, a todos, independentemente da sua capacidade econômica. E no caso ainda dos mecanismos de isenções e desconsiderações, né, nós não podemos deixar aqui de falar desse problema crônico do sistema brasileiro, que é o que eu chamo de os filhos do crédito, né? No Brasil criou-se, inclusive na área jurídica, né, um enorme aparato de pessoas, entidades, instituições, escritórios de advocacia, de contabilidade, que vivem única e exclusivamente, né, dos sistemas de crédito e débito da tributação indireta, né? E, portanto, toda vez que nós, pelo menos no nosso histórico, né, toda vez que nós buscamos resolver situações como a da regressividade via ampliação de isenções ou desonerações lato sensu, em geral, né, nós recaímos nesse problema do crédito e dessa paixão devoradora dos filhos do crédito. Só lembrar que todos os julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal pós-Constituição de 88, né, todos aqueles que foram chamados na sua época, no seu tempo, de julgamentos do século, né, os vários julgamentos, devemos ter tido vários séculos aí também, tivemos 2, né, mas certamente tivemos mais julgamentos do que isso. Cada um desses julgamentos, chamados de julgamentos do século, todos estavam ligados a essa questão de
creditamento nas operações de tributação indireta, né? Então, essa solução via isenções ou desonerações, sem dúvida, não parece ser a melhor dentro do nosso histórico. Bom, me parece, então, que nós recaímos, né, em duas soluções que, tradicionalmente, né, não são jurídicas, ou pelo menos não são pensadas pela área jurídica, né, porque elas não se baseiam numa proposta de dever ser, mas na realização de uma finalidade, um objetivo, de uma concretização de medida econômica, né, que são, por um lado, os programas de distribuição de renda, ou programas de renda mínima, e os já aqui várias vezes mencionado, programas ou mecanismos de devolução do tributo sobre o consumo para a população de baixa renda, o chamado cashback, né? Bom, em relação a esses dois mecanismos, né, e aqui sem nem aprofundar o tema da necessidade de uma alteração substancial do nosso sistema infraconstitucional, talvez diretamente constitucional, mas assim, em princípio infraconstitucional, de caracterização do consumidor final como contribuinte dos tributos para viabilizar aí os sistemas de cashback, né, tema que também foi tratado no artigo comum aí dos professores Pedro Araújo e Raquel Andrade sobre a matéria. Dentro desses dois modelos, né, é importante ter claro, né, que, independentemente do grau de tecnologia ou do cruzamento de dados que possa ser aplicado, né, existe uma questão muito relevante em termos de custos administrativos associados à implementação de qualquer um desses dois modelos, qualquer um dos dois, dos programas de distribuição de renda ou renda mínima, eu vou chamar de programas de renda mínima para simplificar, e dos programas de cashback, também vou usar essa nomenclatura só para simplificar. A implementação, a realização, a organização, a fiscalização, né, a atualização desses sistemas, desses programas, né, exige custos administrativos associados muito relevantes, né, e sabemos bem disso, não é uma discussão teórica, sabemos bem disso, seja pela implementação do programa Bolsa Família ou qualquer um das suas variantes federais ou estaduais ou municipais, seja pela recente experiência aí na pandemia em torno do assim chamado auxílio emergencial, né? A implementação de qualquer um desses dois modelos, né, envolve todo um esforço, todo um aparato e custos administrativos aqui eu me refiro em sentido estrito, ou seja, custos públicos, estatais, para a sua implementação, manutenção, fiscalização, atualização, etc. E no caso dos... Mais uma vez, peço desculpas. No caso de ambos esses modelos, de programas de renda mínima e de programas ou mecanismos de cashback, uma possível eficiência no resultado, ou seja, um possível foco no resultado, quanto mais nós almejarmos um resultado abrangente, mais custos administrativos serão exigidos para essa finalidade. Essa é fundamentalmente a razão pela qual a mim, pessoalmente, né, me parece que a opção pela ampliação dos programas de renda mínima, inclusive né, financiados, eventualmente, por previsão diretamente constitucional, por parcela da tributação sobre o consumo, sobre a circulação de bens, e, né, também pelo advento do imposto sobre grandes fortunas, o aperfeiçoamento e a ampliação desses programas de renda mínima me parecem preferíveis a qualquer solução de programas ou mecanismos de
cashback. Né? Por quê? Né? São programas já existentes, são experiências já existentes, são operações que já superaram e ou não envolvem tão direta e essencialmente como nos programas do cashback, discussões sobre constitucionalidade, competência interfederativa, etc. Os seus custos administrativos, na maior parte, né, já estão incorporados nos orçamentos públicos correntes e, além de tudo, você passa a ter um sistema, ou, perdão, passa a ter não, você tem um sistema, você prestigia um sistema que, pelo valor, pelo montante dos valores transacionados entre o poder público e os seus beneficiários, né, em princípio, né, compensa esses custos administrativos, diferentemente do sistema de cashback, onde você teria que lidar em dezenas de milhares, talvez milhares de transações, milhares de milhões de transações, né, com valores individualmente muito irrisórios, muito insignificantes, muito baixos, à vista, inclusive, dos custos administrativos associados. Ou seja, você teria, na unidade, considerada a unidade, seja a transação, seja a pessoa ou família beneficiada, você teria frequentemente, na unidade, um custo de transação superior ao custo do benefício alcançado. Né? Além do mais, essa solução, esse caminho, né, me parece, primeiro, né, preservar a ideia de cidadania em razão da tributação. Foram citados aqui exemplos do pensamento norte-americano, né? Eu agregaria, né, ou até diria que esse pensamento norte-americano, né, se dá aí no contexto, seja da velha disposição da Carta Magna Inglesa de 1215, né, No Taxation Without Representation, base da Revolução Americana 570 anos depois, seja ainda no artigo 3 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, lá da Revolução Francesa. Né? Então, a manutenção deste modelo, né, teria, primeiro, para mim, essa vantagem, além das questões estruturais e de custos antes referidas, essa vantagem de preservar essa noção da dignidade da cidadania pela tributação. Segundo, né, estabeleceria um foco, né, efetivo na solução, né, e não no problema. E aí, neste sentido, pelo que eu entendi, né, discordando aqui parcialmente da fala da professora Raquel Andrade. E não vejo que este foco na solução e não no problema configure uma necessária ilusão tributária, como disse aí o professor Pedro, ou a manutenção de uma simbologia social excludente, histórica, como bem ressaltou a professora Pilar Coutinho. Né? Com toda a consideração aí as perspectivas dos colegas, me parece que nós corremos o risco justamente do contrário, de, a partir de um discurso de não ilusão, defendermos, trabalharmos, buscarmos, almejarmos um sistema que esse sim vai criar a ilusão de que, como eu devolvo ali a média das famílias por mês R$ 6,17, né, isso fez alguma diferença no sistema tributário, ou isso fez alguma diferença para aquela família, ou isso fez alguma diferença na realização dos objetivos constitucionais. Então, concluindo e novamente agradecendo ao GEPT a oportunidade de participar desse debate, né, me parece que a solução dos programas ou mecanismos de cashback não é uma boa ideia, não é uma boa solução, não é um bom encaminhamento, e sim é preferível a expansão, o fortalecimento dos programas de renda mínima, ainda que, por previsão constitucional, suportados integral ou parcialmente, possivelmente parcialmente, por recursos advindos aí da tributação do consumo e do imposto sobre grandes fortunas.
Obrigado, doutora Mitali, obrigado, doutor Pedro. Professor Rodrigo, muito obrigado pelas falas, pelas considerações. Eu acho que só deixa claro aqui que é um debate bastante complicado, né? Essa discussão é de fato um hard case, digamos assim, não tem uma solução definitiva, que a gente tem diversos aspectos que a gente tem que considerar, aspectos econômicos, aspectos jurídicos, e é uma questão que está cada vez mais em debate, sempre esteve em debate aqui, como já pontuado pelos professores, mas é uma questão que precisa estar ainda mais, a gente precisa debater ainda, expor essas ideias, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui nesse momento. Bom, agora a gente gostaria de passar para uma segunda etapa aqui do nosso painel, que é uma etapa de debates rápidos, de perguntas sobre o tema, e já iniciando essa segunda fase, eu gostaria aqui de perguntar para alguns dos professores se existe aqui, se querem fazer aqui alguma consideração após a exposição aqui de todos. Professora Raquel. Professora Raquel, acho que... Perdão. Obrigada, Pedro. Prometo que eu vou ser rápida, tá? É só assim, não vou rebater argumento de ninguém, porque assim, a ideia é só vou pontuar aqui aonde a gente está divergindo, o que a gente vai ter que discutir, que eu acho que é o debate que não está sendo colocado, né? No final das contas, a gente está discutindo que tipo de política pública a gente quer em relação ao combate à desigualdade social. Se é uma política pública que vai utilizar o direito tributário em relação à tributação sobre o consumo, ou se ela vai usar o caminho do direito financeiro. Eu acho que ambas as alternativas são válidas, só que a gente não pode cair na ilusão, né, e não fiscal, né, na ilusão de que o direito tributário tem várias complexidades para a gente trabalhar alíquotas seletivas, e aí só uma coisa, assim, a gente nem chegou a falar de crédito, na verdade, tá, como o professor Rodrigo avançou, né, na questão de crédito presumido, enfim, mas a gente está aqui na seara só da fixação de alíquotas seletivas, né, conforme a essencialidade do bem. Tem complexidade, claro, mas o direito financeiro também tem isso, né? Eu não consigo ver hoje, né, um espaço fiscal do ponto de vista do direito financeiro para que a gente elimine qualquer tipo de política tributária em relação à tributação ao consumo, sobre o consumo, e deixe tudo para fins de políticas de transferência de renda para famílias mais pobres. Tá? Então, a gente teria uma outra ordem de problema que não está sendo colocada dentro dos debates de reforma tributária. A gente teria que chamar a galera do direito financeiro, o pessoal do teto de gastos, do orçamento, ou elas no orçamento, que tem aí trazido debates muito interessantes em relação a esse tema. É só isso que eu acho que a gente deve enfrentar também, junto com esse debate que a gente está fazendo aqui hoje. Só isso, já agradeço a participação, pessoal. Professora Raquel, muito obrigado. Professora Pilar? Eu particularmente acho o seguinte, a questão do cashback, a questão talvez de como deva ser feito, né? Eu vou dar um exemplo, em vários países da Europa, não existe cashback na tributação sobre o consumo. O que as pessoas fazem é que elas têm uma faixa de isenção mais ampla, de acordo com mais bens consumíveis dentro da tributação da renda. Então, você vai em Portugal, você vai consumir qualquer coisa que é qualquer coisa, não, coisas essenciais, supermercado, etc. Vão te perguntar, você quer com NIF? Por quê? Aí você vai ter um abatimento da sua tributação da renda, não é? Você tem uma faixa, você tem dedução de aluguéis. Eu particularmente acho que o que me incomoda nessa reforma, embora eu ache ela necessária, importante, e se tiver que apoiar publicamente, sempre vou apoiar, mas o que me incomoda é a gente está discutindo primeiro uma parte da tributação da renda, uma parte da tributação focada no consumo, e a regressividade do nosso sistema ela é sistêmica, né? Ela se reflete em várias camadas da nossa tributação. E tem impactos indiretos, não é?
não só sobre as camadas mais pobres, mas uma regressividade que vai atingir também a classe média, e que a gente não está pensando em mecanismos para amortizar isso durante um certo período, o que tem a ver também com o elemento da manutenção da carga tributária entre os entes federativos. E, portanto, a gente não está discutindo correlatamente as medidas ou tributação da renda ou de direito financeiro que poderiam equalizar essa situação. Também entendo que, em termos de política real e não de política imaginária, que é muito fácil a gente fazer academia e falar que tinha que resolver tudo ao mesmo tempo, é muito mais fácil você aprovar uma reforma tributária aos pedaços do que conseguir a aprovação de algo sistêmico que abrangeria também o lado seja do direito financeiro, seja dos outros campos da tributação. Mas é isso. Eu acho que o problema é mais embaixo, mas talvez a gente só vá conseguir resolver parte do problema nas etapas que a gente vai estar discutindo dentro do Congresso Nacional. Obrigada a todos, obrigada pelas eventuais considerações e provocações. Professora Pilar, muito obrigado. Professor Pedro, acredito que o senhor estava com a mão levantada. Sim, só fazer um pequeno ponto, até pelo adiantado. Assim, eu acho que o debate, como a gente pode ver do painel, é um debate muito rico, né? O que é feliz é que a gente quer chegar no mesmo ponto, a gente está só discutindo os melhores mecanismos, né? A questão que eu e a Raquel a gente defende, acredito que a Pilar também defenda nessa linha, é pensar na melhor forma de potencializar a atividade financeira para alcançar esses objetivos, né? Dentro dessa perspectiva, sempre uma questão que me preocupa quando a gente fala em tributar alimento, é que no final do dia a gente está sempre alcançando, né, um aumento do custo de vida das pessoas, né? A gente tem, como a professora Pilar bem colocou, né, as famílias mais pobres, elas têm um orçamento restritivo, né, um orçamento que já está restringido pelas condições de vida delas, né? Elas consomem tudo que elas recebem, e daí a minha preocupação, eu não sei até que ponto isso tem sido objeto de debate, ou tem sido objeto de reflexão, é em que medida a gente passa a aumentar a tributação sobre o consumo, né? E em que medida isso, do consumo de alimentos, né? Em que medida isso vai impactar nesses orçamentos restritivos, né? E vai impactar nas escolhas que essas pessoas mais pobres têm a fazer. Então, assim, a minha preocupação maior quando a gente fala em tributar alimento em que medida isso vai agravar o custo de vida dessas pessoas, né? Em que medida a gente não estaria avançando sobre o mínimo existencial. Ainda que os ricos venham se beneficiar de reduções de alíquota em alimentos, porque os ricos também comem, né? Eu não vejo por que afastar a ideia de seletividade dentro desse contexto, né? Por que não aliar os pontos, né? Aliar as políticas? Por que não fazer uma ideia de redução de custos de vida em termos de tributação de alimentos? Ainda que você fale, mas os benefícios fiscais não são inteiramente repassados, mas pelo menos o Estado não está contribuindo para essa espiral inflacionária, né? O Estado brasileiro não está contribuindo para o aumento dos custos desses bens essenciais, né? E trabalhar essa forma de devolução por outras fontes de arrecadação, como revisão do imposto de renda, revisão da tributação do patrimônio, né? A minha preocupação é de jogar, como a professora Raquel bem colocou, a gente padroniza as alíquotas do consumo, joga toda a complexidade para o orçamento, e daí no orçamento como é que a gente vai se discutir isso, né? Até o final do ano passado estava se discutindo se o Bolsa Família estaria ou não estaria no teto de gastos. A gente precisou de uma decisão em um MI do ministro Gilmar Mendes para falar que o Bolsa Família, os gastos sociais estariam fora do teto de gastos, para liberar no espaço orçamentário para ter o reajuste do Bolsa Família esse ano, né? A gente está tendo hoje a revisão do teto de gastos por meio da nova âncora fiscal, que a gente não sabe como que o orçamento vai ser desenhado nos próximos anos. A preocupação de engessar o direito tributário, jogar toda essa complexidade de debate para o campo do financeiro, é justamente como vai acomodar essas duas esferas. Se as duas esferas estiverem engessadas, a gente vai ter uma tributação regressiva
e sem garantia de que os gastos públicos sejam progressivos. Então, é só essa linha de preocupações que a gente traz, né, na ideia de que a política seja melhor desenhada. Ninguém aqui é contrário a fazer a devolução, seja por meio de cashback, seja por meio de uma política de benefício direto, né, de transferência direta. Ninguém aqui é contra isso e até mesmo ninguém, vamos dizer assim, ninguém é contra uma maior racionalidade nas alíquotas da tributação sobre o consumo, com forma a conferir maior transparência e reduzir a litigiosidade. A gente só está preocupado em que medida essas políticas vão conversar e alcançar esse objetivo de redução das desigualdades sociais, de promoção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? É só essa a preocupação, um endereçamento em termos de desenho da política. Os objetivos, ainda bem, estamos todos alinhados, né? É necessária uma reforma, e é necessária uma reforma que pense e enfrente esse problema que hoje existe na tributação do Brasil, que é regressiva e pouco transparente. Então, só queria deixar essas considerações finais e agradecer o GEPT, os meus colegas de mesa, pelo debate. Foi algo muito proveitoso. E permanecer à disposição. Professor Pedro, muito obrigado pelas considerações. Professor Rodrigo. Obrigado, Pedro. Bem rapidamente, só para reiterar na linha das falas anteriores, né, que um tratamento, sem dúvida, mais sério, mais efetivo, mais racional da questão da seletividade é um ponto fundamental. Lembrar que nas propostas de reforma em tramitação do Congresso, nas PECs principais, né, 110 e 45, você já tem lá uma, por assim dizer, seletividade, né, já que a chamada alíquota universal não vale para o sistema financeiro. Então, alguém já achou que o sistema financeiro era uma atividade essencial, né? Então, não estaríamos... não se trata de introduzir neste modelo de alíquota única universal a ideia de seletividade. A ideia já está lá. A discussão é o que será seletivo e o que não será, né? E, sem dúvida, mesmo reconhecendo, como brincou o doutor Pedro, né, que os ricos também comem, né, me parece que se há um consenso relativamente universal na sociedade brasileira em relação a essa questão de um tratamento seletivo, é o tema da renda básica, da tributação dos alimentos, da renda básica, independentemente se ele gere ou não um efeito específico nas famílias de baixa renda ou ampliado para toda a sociedade. Então, só para deixar esse comentário final de que sim, a seletividade, tenho também fortemente essa preocupação e acho que ela deve ser diretamente encarada, muito particularmente nesse tema da tributação da cesta básica. Obrigado novamente ao doutor Pedro, à doutora Itália, aos colegas de mesa, professor Pedro, professora Raquel, professora Pilar, e ao querido amigo Alberto do GEPT pelo convite. Um abraço a todos. Professor Rodrigo, muito obrigado. Bom, feitas todas essas considerações, acho que tivemos aqui um debate bastante rico, como bem pontuado ali pelo professor Pedro, a gente está aqui debatendo para chegar em um objetivo comum, mas é exatamente esse o caminho, né? Uma troca de ideias, uma troca de exposições, argumentos, que a gente busca aqui chegar em alguma espécie de contribuição aqui para o tema. Bom, gostaria de agradecer aqui a todos os professores, professor Pedro, professor Raquel, professor Pilar Coutinho, professor Rodrigo, agradecer também a nossa audiência, agradecer a todos aqueles da equipe do GEPET que fizeram esse congresso aqui possível, e passar agora para a professora Mitali para as considerações e falas finais de encerramento do nosso painel. Bom, pessoal, acho que até em decorrência do tempo, eu gostaria muito de agradecer, né, todo o apoio, né, o Elas Discutem está aqui, né, representado pela Raquel. A gente também apoia, né, todas as discussões do GEPT, eu também, né, pelos meus canais, então acho que realmente foi um debate muito rico. Queria agradecer muito a participação da Pilar, do doutor Rodrigo, do professor Pedro Araújo também, e que nós possamos continuar aí esse debate nos próximos eventos. Muito obrigada a toda a audiência, né, aqui no evento. Né, espero que tenha sido muito proveitoso e desejo a todos aí um ótimo final de semana.